O estádio virou um velório. Corpo no chão. Médicos correndo. Jogadores chorando. O que acontece quando um atleta falece dentro das 4 linhas? E quando a morte vem durante uma Copa do Mundo? Mortes de jogadores em acidentes aéreos. O time inteiro do Brasil e uma seleção inteira da Zâmbia com o sonho de disputar o Mundial. Você vai entrar agora no lado mais sombrio do esporte mais amado do mundo. As vidas que o futebol ceifou. Você assiste a partir de agora o apito final da vida. Jogadores que morreram em campo. O mundo inteiro parou. Em 2026, os olhos do planeta estão voltados para a Copa do Mundo. Estádios lotados, milhões de telas ligadas. Mas enquanto o mundo comemora o Festival do Futebol, eu vou te levar para um lado que ninguém gosta de lembrar. O lado onde o jogo não termina no apito final. Onde o jogo termina com um caixão. Ao longo da história, jogadores caíram literalmente dentro de campo e não levantaram mais. Corações pararam, vidas foram interrompidas na frente de milhões. E tem mais. Houve mortes que marcaram a história das Copas do Mundo. Mortes que vão muito além do gramado. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar os jogadores que morreram em campo. Mortes que pararam o futebol mundial. Então, deixa o seu like, inscreva-se no canal e vem comigo para os bastidores mais trágicos do esporte mais amado do planeta. Nenhuma morte foi tão testemunhada, tão transmitida ao vivo, tão vista pelo mundo, quanto a de Marc-Vivien Foé. – 26 de junho de 2003. Copa das Confederações. Estádio de Gerland, em Lyon, na França. Camarões contra a Colômbia, semifinal. O mundo assistia. Foé era um gigante. 28 anos, meio-campista do Manchester City, ídolo nacional. Aos 72 minutos ele caiu, sem ninguém tocar nele. O corpo de 1,90 m desabou no gramado como uma árvore cortada. Médicos correram, massagem cardíaca em campo, desfibrilador. Nada. Ele foi levado ao hospital, mas já chegou sem vida. Infarto fulminante, cardiomiopatia hipertrófica. O coração dele simplesmente parou. A imagem dos jogadores de Camarões ajoelhados em volta dele, orando, chorando, correu o mundo. O técnico tentou reanimá-lo enquanto as lágrimas caíam. A partida foi cancelada. O troféu foi entregue a Camarões em homenagem póstuma. Marc-Vivien Foé não foi o primeiro e não seria o último. Menos de um ano depois, outra tragédia. – 25 de janeiro de 2004, Portugal. Estádio Dom Afonso Henriques, em Guimarães. Benfica contra a Vitória de Guimarães. O húngaro Miklos Ferrer, de 24 anos, marcou um gol. Estava sorrindo, comemorando, e então ele se curvou.
apoiou as mãos nos joelhos como se estivesse cansado e caiu de costas. Os jogadores do Benfica cercaram ele. O rosto dele já estava azulado. Os médicos correram, desfibrilaram em campo. O jogo parou. O silêncio tomou conta do estádio. Ele foi levado de ambulância, mas já estava morto. Parada cardíaca. A imagem dele caindo segundo depois de sorrir é uma das mais perturbadoras do futebol. E no Brasil, a gente também chorou. – 27 de outubro de 2004. Morumbi, São Paulo contra São Caetano. O zagueiro Serginho, de 30 anos, tinha um problema cardíaco conhecido, arritmia genética. Os exames tinham detectado. Ele sabia, o clube sabia. Mas ele continuou jogando contra a recomendação médica. Aos 26 minutos do segundo tempo, Serginho levantou a mão, pediu substituição. Era tarde. Ele caiu de joelhos, depois de bruços. Médicos do São Paulo correram para socorrer. Massagistas dos dois times tentaram reanimar. O desfibrilador não funcionou, não tinha carga. 40 minutos de tentativa e nada. Roger, atacante do São Paulo, empurrou a equipe médica e gritou: "Pelo amor de Deus, faz alguma coisa!" Serginho morreu no gramado do Morumbi. O Brasil inteiro viu. E a pergunta que ficou foi: como um atleta que tinha um problema cardíaco jogou assim mesmo? Como um clube deixou? E não parou. Ano após ano, o futebol seguiu perdendo jogadores dentro de campo. Antônio Puerta, 2007. Lateral do Sevilha, 22 anos de idade. Caiu durante uma partida contra o Getafe. Teve várias paradas cardíacas dentro do estádio. Foi reanimado 2 vezes. Chegou ao hospital vivo, mas o cérebro dele já tinha sido irreversivelmente danificado pela falta de oxigênio. Morreu 3 dias depois. Piermario Morosini, em 2012, 25 anos de idade, Livorno, jogo da Série B italiana. Ele caiu aos 30 minutos do primeiro tempo. Parada cardíaca. O desfibrilador não estava funcionando no estádio. Sim, o aparelho que poderia ter salvado a vida dele não funcionou. Morosini morreu a caminho do hospital. Patrick Ekeng, em 2016, camaronês, 26 anos de idade. Dinamo Bucareste contra Viitorul, na Romênia. Ele entrou no segundo tempo. 7 minutos depois de entrar em campo, ele caiu. Parada cardíaca. A ambulância demorou. Ele morreu. E o mais recente, que ainda ecoa na memória dos brasileiros. 22 de agosto de 2024, Estádio Morumbi, São Paulo. São Paulo contra o Nacional do Uruguai pela Libertadores. Juan Esquerdo, 27 anos, zagueiro, caiu aos 39 minutos do segundo tempo. Parada cardíaca. Os médicos correram, massagearam, desfibrilaram. O jogo parou. O estádio em silêncio. Ele foi levado ao Hospital Albert Einstein, um dos melhores do Brasil. Ficou 5 dias internado, sedado, em aparelhos. A família viajou para o Brasil. Os jogadores do Nacional fizeram vigília, uma corrente de oração pela vida do atleta. No dia 27 de agosto, futebol perdeu mais um. 15 dias antes, Esquerdo celebrava a chegada do filho. O filho dele, Luca, nunca vai conhecer o pai. E ainda tem um capítulo mais sombrio. Ele envolve uma Copa do Mundo. Ele envolve um tiro. Envolve o que acontece quando o jogo vira questão de vida ou morte fora de campo. Andrés Escobar,
jogador da Colômbia, 1994. Copa do Mundo dos Estados Unidos. Escobar era zagueiro, capitão. Chamavam ele de El Caballero del Futebol, o Cavaleiro do Futebol, porque ele jogava limpo. Era ídolo nacional, respeitado dentro e fora de campo. No jogo contra os Estados Unidos, pela fase de grupos, Escobar tentou cortar um cruzamento. A bola bateu nele e entrou. Gol contra. A Colômbia perdeu por 2-1 e foi eliminada. Foi um erro de jogo. Acontece. Mas na Colômbia de 1994, não acontecia. No dia 2 de julho do mesmo ano, dias depois de voltar para Medellín, o jogador foi a um bar. Encontrou amigos, tentou esquecer. Quando saiu, 3 homens o abordaram no estacionamento. Eles gritaram insultos sobre o gol contra. E aí? Doze tiros. Escobar morreu ali, sangrando no asfalto. O motivo? Um gol contra, um jogo de futebol. O mundo do futebol parou. A FIFA prestou homenagens. Os jogadores da Colômbia usaram camisetas com a frase "Colômbia está de luto" na final da Copa. Pelé disse que era a tragédia mais triste da história das Copas. Andrés Escobar é até hoje o símbolo mais poderoso de como o futebol pode matar alguém, mesmo fora do gramado. E se uma seleção inteira morresse antes de jogar uma Copa? Isso aconteceu. 27 de abril de 1993. A Zâmbia estava a um passo de se classificar para a primeira Copa do Mundo da sua história. Uma geração de ouro. O time embarcou num avião da Força Aérea da Zâmbia rumo ao Senegal. Uma escala em Libreville, no Gabão, para reabastecer. O avião decolou. Minutos depois, explodiu no ar e caiu no Oceano Atlântico. 30 pessoas morreram, 18 jogadores. A seleção zambiana inteira. O técnico, dirigentes, a geração que levaria a Zâmbia a uma Copa pela primeira vez, desapareceu no mar. O país inteiro enlouqueceu. Como assim? A seleção sumiu. A Zâmbia teve que reconstruir um time do zero. O país só conseguiria chegar a uma Copa do Mundo 19 anos depois, em 2012, quando venceu a Copa Africana de Nações, dedicando o título aos jogadores que morreram em 1993. E se eu te disser que a maior tragédia do futebol brasileiro aconteceu em 2016 e que não teve nada a ver com o que aconteceu dentro de campo? – 28 de novembro de 2016. A madrugada mais longa do futebol brasileiro. O voo Lamia 2933 levava a Associação Chapecoense de Futebol, um time que vinha de uma das mais belas histórias do esporte mundial, para disputar a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional, em Medellín, na Colômbia. A Chapecoense era o azarão, o time que ninguém esperava. Saíra da Série D para chegar à final de um torneio internacional em apenas 7 anos. Uma trajetória que parecia roteiro de cinema. Por volta das 22 horas, próximo a Medellín, o avião declarou emergência por falta de combustível. O piloto pediu prioridade de pouso, mas o combustível acabou antes. A aeronave colidiu contra uma montanha na região de Cerro Gordo. 71 pessoas morreram, apenas 6 sobreviveram. 3 jogadores, Alan Ruschel, Jackson Follman e Neto, além de 2 tripulantes e um jornalista. O time perdeu 19 jogadores, perdeu o técnico Caio Júnior, perdeu 21 dirigentes e membros da comissão técnica. A notícia correu o mundo. Estádios se iluminaram, torcidas de times rivais, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Inter, se uniram em luto. O mundo inteiro viu o Brasil chorar. A final da Sul-Americana nunca aconteceu. O Atlético Nacional pediu que o título fosse entregue à Chapecoense. A Conmebol concordou. O tempo passou. A Chapecoense reconstruiu o time, mas não curou a dor. Famílias perderam pais, filhos, maridos. Jovens que realizavam o sonho de jogar uma final internacional morreram no caminho, antes de entrar em campo. A Chapecoense é a história de um time que não morreu dentro das 4 linhas. Morreu no céu, e o Brasil inteiro perdeu um pedaço da alma naquela madrugada.
Quer ter acesso a conteúdos exclusivos, bastidores, ter o seu nome citado nos vídeos e ainda participar de um grupo no WhatsApp comigo? Participe do clube de membros do canal Vim Te Mostrar. É só clicar em Seja Membro. No final deste vídeo, os nossos apoiadores serão mencionados. O futebol é paixão, é alegria. É o jogo mais bonito do mundo. Mas ele também tem um lado que a gente prefere esquecer. Deixe aí nos comentários qual dessas histórias mais te marcou. Eu quero saber se você se lembrava de todas elas. Eu sou Everton Lopes e esses foram os jogadores que morreram dentro e fora de campo. E as tragédias do futebol que ninguém esquece. E eu vim te mostrar que às vezes o apito final é definitivo. Você fica agora com os membros do canal Vim Te Mostrar, as pessoas que apoiam a nossa produção de conteúdo. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. E agora, os nossos membros, pessoas que ajudam o canal Vim Te Mostrar a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Cíntia Aper Ortiz, Rafaela Costuras, Claudionir e Lídia Rabelo, Diego Assunção, Sabrina Suzuki, Wellington Costa, Bruno Neto, Rodrigo Limão, Vera Dias, Jan Cirna, Cris Barros, Justina de Lara, Camila Marins, Silvio de Oliveira Silva, Antenor Vieira, Quitéria Silva, Carla HNK, Telmo Luiz da Lanora, Jefferson G.2, Carlos Lima Pregação, Angra Jesus dos Santos, Maria Luciana Soares Alves, Walker Volpe, José Santos, Eliene Maria Santos, Cláudia Pina, Ricardo Abel, Paloma Santos, Ana Vilela, Adenilce, Gilberto Oliveira, Sebastiana Juvino, Sabino Lara Brasil, Cidinha Afonso, Edmé Poliana, Josiane Vidal, Andrei Melo, Henrique da Rocha Real, Mirna Danusa da Fonseca, Nery Correia, Felipe Elcio Dias Elcio, Débora Cristina, Gisele Correia, Ieda de Melo, Vlog do Rodrigo Aventureiro, Vera Copini, Alexandre Costa dos Santos, Adriano e Aline, Rodrigo Pereira de Aguiar, Reilton Alcântara, André Felipe, Antônio Oliveira, Rodrigo Almeida Nogueira, Carol Martins e Carol Silva. Gratidão a todos que apoiam o canal Vim Te Mostrar. Seguimos juntos!